Esse é o vídeo de suporte 2 de 2, referente à aula 8, ácidos carboxílicos e derivados, parte 1, da disciplina de GQI 109, Química Orgânica 2, da Universidade Federal de Lavras. Então, no vídeo 1, nós começamos a ver a reatividade dos compostos derivados de ácidos carboxílicos. Vimos que agora o tipo de reação que eles sofrem é um pouco diferente das reações de aldeídos e cetonas. Agora o que ocorre é uma substituição nucleofílica acílica, uma substituição no carbono sp2. Então agora nós vamos começar a ver como preparar uma classe de composto que é extremamente útil na área de química, na área de engenharia química. Os cloretos de acila, ou os aletos de acila. Essa classe de reagentes, ela dá origem a um monte de substâncias que estão disponíveis aí na área farmacêutica, na área de inseticidas, na área de cosméticos. Nós vamos descobrir que ela tem uma aplicabilidade industrial extremamente alta. E os cloretos de acila eles podem ser obtidos a partir de ácidos carboxílicos, que são facilmente encontrados, que estão disponíveis comercialmente, que podem ser utilizados como material de partida na síntese de um monte de substâncias. Então olha isso daqui, um ácido carboxílico. Nós vimos que um grupo OH, isso daqui não sai na forma de OH-. Não adianta eu tentar tirar isso daqui por uma reação de substituição onde o nucleófilo venha, se acople, isso daqui saia na forma do íon hidróxido, íon OH-. Ele não sai, simplesmente não sai, porque isso é uma base muito forte, instável, e esse não é um bom grupo abandonador. Entretanto, dá para tirar esse oxigênio daqui se ele sair ligado a alguma coisa e de forma estável. Nós já vimos um jeito de tirar o grupo OH de uma cadeia carbônica utilizando um líquido amarelado, que nós conversamos anteriormente, que é o cloreto de tionila, o SOCl2. Do mesmo jeito que eu conseguia converter álcool em aleto de alquila, agora eu consigo converter ácido carboxílico em aleto de acila, ou cloreto de acila, utilizando o mesmo reagente, utilizando exatamente a mesma coisa. Essa é uma reação muito bacana de ser feita no laboratório, porque ela produz o aleto de acila e os subprodutos são cloreto de hidrogênio e dióxido de enxofre, que são liberados na forma de gás. Ou seja, você fica com o produto já purificado ao final da sua reação. Você só precisa misturar um ácido carboxílico com o cloreto de tionila. As condições de reações costumam variar muito em função de qual ácido carboxílico que você está usando. Mas, no geral, elas exigem aquecimento e um certo tempo de reação. Então, qualquer que seja a cadeia carbônica aqui, é a cadeia carbônica que termina aqui. Qual que é o mecanismo dessa reação? Por que ela acontece? Se vocês lembrarem lá das primeiras aulas de Química Orgânica 2, enxofre e oxigênio formam uma ligação forte. Toda vez que eles tiverem a chance de se unir dentro de um Erlenmeyer ou dentro de um reator, esses átomos vão se unir. É uma ligação forte e fácil de ser feita no laboratório. Então, quando eu olho um ácido carboxílico, pares de elétrons livres, um átomo de enxofre que veio aqui desse líquido, o cloreto de tionila, que tem uma carga positiva, porque está conectado a dois átomos de cloro eletronegativo e o átomo de oxigênio. Então, aqui é um foco de carga positiva, aqui é um foco de carga negativa. Então, esses dois vão se atrair eletrostaticamente por interação entre cargas. Quando eles se aproximarem, o oxigênio vai usar esse par de elétrons para se acoplar ao enxofre, formando uma ligação oxigênio-enxofre. Quando essa ligação se forma, o oxigênio ainda está conectado ao hidrogênio e ao carbono. Então, isso faz ele adquirir uma carga positiva. Quando essa ligação se forma, desse sistema a ligação mais fraca é a ligação π. Então, a ligação π se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio. Mas aqui nesse sistema, o oxigênio não é o melhor átomo para acomodar a carga negativa. Olha o que eu tenho aqui em volta. Átomos de cloro, bons grupos abandonadores. A ideia é a mesma de uma substituição em carbono sp2. Esse par de elétrons vai voltar a formar uma dupla enxofre-oxigênio, ao mesmo tempo que um átomo de cloro vai se desconectar, levando o par de elétrons que mantinha ele ligado ao átomo de enxofre. E esse cara poderia ir embora muito bem como um grupo abandonador, porque ele é estável, ele acomoda bem essa carga negativa sem problema nenhum. Ele iria embora se aqui agora não existisse uma carga positiva muito maior do que existe aqui. O que explica essa carga positiva maior nessa região? A conexão direta com o átomo de oxigênio com carga positiva. Isso deixa esse átomo mais eletronegativo e agora ele está polarizando muito essa ligação na direção dele.
esse novo foco de carga positiva grande é tão grande que acaba atraindo esse foco de carga negativa e o átomo de cloro acaba se conectando ao carbono, quebrando a fraca ligação carbono-oxigênio dupla. O par de elétrons da dupla vai na direção do oxigênio, criando uma carga negativa, ao mesmo tempo que aqui embaixo o átomo de cloro, que saiu do cloreto de tionila, se acopla no átomo de carbono. Mas, de novo, esse não é o melhor cara para acomodar a carga negativa. Isso é consequência da quebra da ligação dupla fraca. Aqui, se eu olhar bem, ó, eu tenho um grupamento que pode se desconectar muito fácil porque o oxigênio está com carga positiva. Aí você pode pensar assim, não, pera, você acabou de falar lá atrás que uma ligação carbono-oxigênio é uma ligação mais forte, mesmo que o oxigênio esteja com carga positiva, do que uma ligação entre átomos de períodos distintos. Mas cuidado, porque o que governa essa reação aqui agora é outra coisa. Quando o par de elétrons desce e forma uma dupla, essa ligação sim se desacopla, formando esse produto. A carga do oxigênio positiva vai embora, dando origem a esse cara aqui. Só que agora o que acontece, pessoal, é que esse par de elétrons forma uma ligação dupla aqui, expulsando o átomo de cloro que captura um hidrogênio, formando duas moléculas pequenas neutras e estáveis que vão embora na forma de gás. Isso significa aumento de entropia no sistema. Eu não sei se vocês já fizeram ou ainda vão fazer Físico-Química 1, vocês vão ver que dos fatores que governam a reação química é aumento de entropia. Quando eu quebro essa ligação, ao invés de quebrar essa, isso daqui leva a um aumento de entropia do sistema, porque leva à formação de um intermediário instável que se decompõe em duas moléculas de gás, o que explica por que dessa vez é essa ligação que quebra e não essa ligação, ficando para trás o cloreto de arcila, o reagente que você precisa no laboratório para sintetizar um monte de coisa. Enquanto aqui eu tenho um péssimo grupo abandonador, agora aqui eu tenho um ótimo grupo abandonador. Eu posso conectar coisas aqui às custas da saída desse átomo de cloro sem problema nenhum. Então, qualquer ácido carboxílico que eu tiver no laboratório, eu posso converter no seu haleto de arcila correspondente, no seu cloreto de arcila correspondente, simplesmente misturando esse líquido aqui, que é o cloreto de tionila, que está disponível aí no comércio na área de química. Para que servem, então, os cloretos ou os haletos de arcila? Olha a utilidade dele. Vocês viram que, se a água reagir com isso, a água faz ele voltar a ser um ácido carboxílico. Nós vimos o mecanismo aí no vídeo 1. Os pares de elétrons da água se acoplam aqui, a dupla se rompe, quando ela volta expulsa o átomo de cloro. E aí eu acabo com o grupo OH, que veio da molécula de água, conectado aqui. Do mesmo jeito, pessoal, se eu não tivesse utilizado água, se eu tivesse utilizado álcool é muito semelhante a uma molécula de água. A única diferença é que, em vez de dois átomos de hidrogênio, desses átomos de hidrogênio é trocado por uma cadeia carbônica. Quando você mistura um haleto de arcila com um álcool, acaba acontecendo uma reação muito parecida com a água para formar agora um éster. Eu consigo acoplar esse oxigênio aqui e o oxigênio termina acoplado com qualquer que seja a cadeia carbônica que o álcool inicialmente trouxe. Então essa reação aqui é muito útil para formar no laboratório ésteres. Ésteres têm uma aplicação muito grande na indústria química. Também consigo formar amidas a partir da adição de aminas. Obrigatoriamente tem que ser uma amina primária ou uma amina secundária. Eu preciso obrigatoriamente que a amina traga um átomo de hidrogênio. Você já vai entender por quê quando a gente for discutir mecanismos. Mas eu consigo trocar esse átomo de cloro por um átomo de nitrogênio. Ele termina acoplado ao que quer que ele tenha trago aqui, ao que quer que a amina tenha trago inicialmente. Por fim, se eu reagir um haleto de arcila com um ácido carboxílico, nós vamos descobrir que você consegue formar um anidrido. Está vendo aqui? Esse hidrogênio vai embora com esse cloro. Todas essas reações acabam liberando uma molécula de HCl. Nós vamos discutir isso com mais calma. Então, dá para converter um ácido carboxílico primeiro no haleto de arcila, e esse haleto de arcila pode ser convertido em qualquer um desses derivados que vocês estão vendo aqui. E todos eles têm aplicações muito interessantes na área de química e engenharia química. Bem parecido com a reação entre haleto de arcila e água é a reação de haleto de arcila com álcool. Então, quando você mistura um haleto de arcila qualquer que você preparou no laboratório
Então, como que se prepara isso? A partir de um ácido carboxílico que foi colocado em contato com cloreto de tionila. Se agora esse reagente, esse intermediário, for colocado em contato com álcool, álcool é uma substância que tem um grupo OH ligado diretamente a uma cadeia carbônica. Por exemplo, o grupo etil, grupo isopropil, grupo benzil, não importa aqui, ó, qual a cadeia carbônica que está aqui. O que acaba acontecendo de novo? Carga negativa, carga positiva, uma ligação fraca. Esses dois se aproximam, o álcool usa um dos seus pares de elétrons para formar uma ligação oxigênio-carbono, ao mesmo tempo que a dupla vai na direção do oxigênio. Mas aqui nesse sistema, o oxigênio não é o melhor átomo para acomodar a carga negativa. O par de elétrons volta a formar uma dupla e quebra essa ligação fraca carbono-cloro, que envolve átomos de períodos distintos da tabela periódica. O átomo de cloro vai embora levando o par de elétrons que mantinha ele ligado ao carbono, enquanto a dupla volta a se formar. Quando a dupla volta a se formar, olha quem permanece conectado ao carbono da carbonila, o álcool. Como o oxigênio do álcool ainda está ligado ao hidrogênio e à cadeia carbônica, ele está com uma carga formal positiva. Se esse ânion cloreto ou uma outra molécula de álcool, por exemplo, usar um par de elétrons para tirar esse hidrogênio daqui, ó, o par de elétrons captura o hidrogênio e forma a ligação cloro-hidrogênio. Essa ligação se rompe, o par de elétrons vai na direção do oxigênio, forma-se um éster neutro e uma molécula de ácido clorídrico. Se aqui fosse uma molécula de álcool, fazendo essa captura desse hidrogênio, formaria uma molécula de álcool protonada junto com um íon cloreto. O importante é que essa reação acidifica o meio. Ao final você vai ter que dar um jeito de tratar o ácido clorídrico que é formado como subproduto nessa reação. Mas está aqui o produto que você está querendo obter, o produto principal dessa reação. Você conseguiu converter um ácido carboxílico primeiro num haleto de acila, e esse haleto de acila foi convertido num éster. Um mecanismo bem semelhante ocorre quando você coloca haleto de acila em contato com aminas. Isso é uma amina, pessoal. Ó. As aminas que você vai usar nessa reação obrigatoriamente tem que ser, por exemplo, a amônia. O que seria a amônia? Aqui seriam 2 átomos de hidrogênio e aqui mais um. Então seriam 3 hidrogênios. Tem que ser uma amina primária. A amina primária é quando um desses grupos é uma cadeia carbônica e os outros 2 são hidrogênios. E uma amina secundária é quando 2 grupos são cadeias carbônicas e um é o hidrogênio. Se você usar uma amina terciária, onde tem 3 cadeias carbônicas, a reação não dá certo, nós já vamos entender por quê. Então, se você obedecer e usar no máximo uma amina secundária tem um nitrogênio com 3 ligações e um par de elétrons livre, carga negativa, carga positiva. Nitrogênio e carbono, átomos do mesmo período, e aqui uma ligação π fraca. A amina acaba atacando o carbono da carbonila para formar uma ligação nitrogênio-carbono. A dupla se rompe e vai na direção do oxigênio, formando intermediário com carga negativa. A história é sempre igual. Esse não é o melhor átomo do sistema para acomodar a carga negativa. Ele volta a formar uma dupla e o cloro vai embora como grupo abandonador. A amina termina acoplada ao carbono sp2 que volta a ser formado aqui. Ó. Quando o par de elétrons desce, na hora que ele expulsa o cloro, o nitrogênio permanece conectado. Quando esse íon vai se afastando, o próprio íon cloreto ou uma outra molécula de amina, ou uma outra molécula que possa se comportar como uma base de Lewis, ela remove esse hidrogênio que está conectado ao hidrogênio, o par de elétrons volta para o nitrogênio e forma-se então uma amida neutra. Uma amida neutra, uma molécula de ácido clorídrico neutro, e nessa reação você consegue converter então o ácido carboxílico primeiro num haleto de acila e depois em uma amida, outra classe de substância extremamente importante na área de química. Se você usasse uma amina terciária com 3 cadeias carbônicas, eu teria aqui 3 cadeias carbônicas e você não teria como tirar a carga positiva do nitrogênio. Essa etapa aqui é fundamental para que essa reação funcione. O seu nucleófilo tem que trazer pelo menos um átomo de hidrogênio para que a reação se processe até o final. Olha exemplos industriais aí que podem ser feitos na indústria na produção de substâncias que são comercializadas. Esse ácido carboxílico, que pode ter sido sintetizado aqui por outras etapas, se você colocar essa substância em contato com cloreto de tionila, você já entendeu o que acontece. Eu troco esse grupo OH por um átomo de cloro.
Agora, se num segundo momento eu colocar isso em contato com um álcool, esse álcool tem pares de elétrons livres, ele vai interagir com essa carga positiva, quebrando a dupla que vai na direção do oxigênio. Quando ele voltar, ele expulsa o átomo de cloro, que remove o hidrogênio que o álcool trouxe para formar o composto neutro. Existe um atalho de representação na área de síntese para especialistas, para quem já conversa com mais facilidade na área de química orgânica. Qual que é esse atalho? Quando você já está num nível igual você está agora, você já entende que o que vai acontecer é que esse par de elétrons vai atacar esse carbono, a dupla vai se romper e vai na direção do oxigênio. Depois ela vai voltar e expulsar o átomo de cloro. Então eu coloco aqui uma seta dupla. Ó. Não é o ataque e a saída, é o ataque, a quebra da dupla que vai na direção do oxigênio, e ela volta expulsando o cloro, que acaba removendo esse átomo de hidrogênio para formar o subproduto HCl. E eu termino com esse oxigênio acoplado ao carbono da carbonila, formando esse éster. Esse éster aqui é uma piretrina ou um piretroide. Você já ouviu falar dessa classe de substância nos inseticidas de uso doméstico. Essa é uma rota de síntese possível de se fabricar esses compostos que são utilizados aí nesses inseticidas que são comercializados nos supermercados. Do mesmo jeito, dá para sintetizar amidas utilizando esse mesmo raciocínio. A partir de um ácido carboxílico, você pode converter ele num aleto de acila, e esse aleto de acila pode ser convertido numa amida. Você vai precisar do quê? Primeiro, de um ácido carboxílico. Por exemplo, esse daqui é o ácido benzoico. O ácido benzoico é esse cristalzinho branco que você está vendo aqui. Quando no anel aromático existem derivados aqui, ó, por exemplo, um grupo metil aqui, outro grupo metil aqui, a aparência não muda muito, a não ser que a cadeia carbônica seja muito grande. Mas um grupo metil pendurado aqui nesse anel aromático não vai mudar a aparência do reagente. Para converter o ácido carboxílico num aleto de acila, você precisa desse reagente que nós já conversamos, o cloreto de tionila, esse líquido amarelado, que tem que tomar bastante cuidado ao se trabalhar com ele no laboratório. Ele é tóxico, perigoso, corrosivo. E por fim, você precisa de uma amina, no máximo uma amina secundária que nem essa, que traga um átomo de hidrogênio junto na molécula. Por exemplo, esse composto aqui, o dietilamina, que é um líquido também bastante tóxico, com um cheiro muito desagradável. Para se trabalhar com isso no laboratório, você precisa trabalhar isso com todos os EPIs, com todos os equipamentos de proteção, utilizando uma capela muito boa, ambiente ventilado. Então, qual que é a reação que converte então esses reagentes que eu acabei de mostrar em uma amida? Primeira coisa, você tem que pegar o seu ácido carboxílico e converter ele num aleto de acila, através da mistura desse reagente com cloreto de tionila. Coloquei aqui um átomo de cloro. Quando numa segunda etapa dessa reação, dessa síntese, você misturar esse reagente com a dietilamina, mesma história, a dietilamina tem pares de elétrons livres, ela vai atacar aqui, quebrando a dupla que vai na direção do oxigênio. Quando ela volta, expulsa o átomo de cloro, que remove esse hidrogênio, formando a amida neutra. Essa amida em específico é a dietiltoluamida, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o princípio ativo utilizado nos repelentes de insetos, repelente de mosquito, inseto de maneira geral, utilizado aí nesses repelentes comercializados nas farmácias e nos supermercados. Então, só para vocês terem uma ideia da grande aplicação comercial que essas reações têm, o quão importante elas são. Elas convertem ácidos carboxílicos, que são moléculas que normalmente estão disponíveis, são fáceis de se comprar, elas convertem essas moléculas em estruturas que são extremamente úteis do ponto de vista comercial, do ponto de vista da química industrial, do ponto de vista da química de engenharia química. Outra classe de substância que é possível de ser formado também utilizando esse mesmo raciocínio são os carbamatos. Carbamatos são substâncias que têm uma carbonila. De um lado da carbonila você vai ver um átomo de oxigênio, do outro você vai ver um átomo de nitrogênio. É uma carbonila que se liga simultaneamente ao oxigênio e ao nitrogênio. Como que eu preparo isso? Você precisa conectar então um álcool, ou por exemplo um fenol, ao mesmo tempo que você precisa de uma amina. No máximo, de novo, as mesmas regras continuam valendo, no máximo uma amina secundária. Então você precisa de um álcool ou um fenol, que tem um oxigênio com hidrogênio,
e uma amina que tenha pelo menos um nitrogênio com um hidrogênio. Eu preciso acoplar isso de um lado de uma carbonila e isso do outro lado de uma carbonila para formar o que a gente chama de carbamatos. Uma outra classe de substância que também tem aplicação industrial, que tem aplicação comercial. Então, olha aqui um exemplo de substância que tem o carbamato. Se você pegar alfa-naftol, que é esse reagente aqui, ó, que é esses cristalzinhos meio rosa, essa substância é bastante útil, por exemplo, em laboratórios de bioquímica, na identificação de carboidratos. E esse outro reagente aqui, a metilamina, que vem em soluções de 40%, essa solução incolor. Para fazer um carbamato, você vai precisar de um agente que conecte esses dois, que de um lado eu consigo um nitrogênio na carbonila e do outro eu consigo o oxigênio. O agente que vai fazer essa conexão é esse aqui, ó, essa molécula extremamente tóxica chamada fosgênio. É uma carbonila ligada dos dois lados agora a um átomo de cloro. Ela é disponível comercialmente nesses frasquinhos, ela vem em solução, mas esse reagente é absurdamente tóxico. Ele já foi inclusive utilizado como gás de guerra. Então, para trabalhar com isso, o cuidado tem que ser triplicado. Eu não posso trabalhar com isso no laboratório de maneira inadequada, porque ele é absurdamente tóxico, como eu já falei. Então, como eu sintetizo um carbamato? Primeiro você vai pegar o alfa-naftol e misturar numa quantidade equimolar, ou seja, 1 para 1 de alfa-naftol com fosgênio. O que vai acontecer é que esse par de elétrons vai atacar o carbono positivo da carbonila, a dupla vai se quebrar e vai para o oxigênio. Quando ela voltar, ela expulsa o átomo de cloro e eu termino o átomo de cloro, removo o hidrogênio que veio do alfa-naftol e eu termino com uma ligação oxigênio-carbono. Por que eu falei que a proporção 1 para 1 tem que ser muito bem obedecida? Se você errar a mão e colocar uma proporção 2 para 1, uma outra molécula de alfa-naftol vai atacar por esse lado e eu vou terminar com outro grupamento desse aqui pendurado do lado de cá. E aí eu não termino com o carbamato que eu queria, que é de um lado da carbonila um oxigênio e do outro um nitrogênio. Se você obedeceu a proporção estequiométrica, você termina com isso daqui. Num segundo momento, se eu colocar de novo uma proporção 1 mol desse daqui para 1 mol desse daqui, uma proporção equimolar, o que acaba acontecendo no segundo momento é que esse par de elétrons ataca esse carbono da carbonila, dupla se rompe e vai para o oxigênio, quando ela volta expulsa o cloro, que remove um desses hidrogênios, formando HCl e esse produto que você está vendo aqui, um carbamato. Esse daqui é o inseticida Sevin, que foi muito utilizado no passado, não se utiliza mais essa molécula hoje em dia, ele é um inseticida tóxico. Inclusive, a produção dessa substância no passado gerou um problema muito grande. Você vai pesquisar e dar uma pesquisada, nós não vamos ter tempo para discutir isso aqui agora nesse vídeo, mas você vai pesquisar aí no Google, procurar por documentários que falem sobre o desastre de Bhopal, uma tragédia que ocorreu na Índia, na década de 80, que é considerado o maior acidente químico da história. Do mesmo jeito, vamos ver aqui um outro exemplo. Agora, em vez de fabricar um inseticida perigoso, vamos ver a fabricação de um medicamento. Aqui a gente tem uma substância que a gente chama de um alcino-álcool. Tenho aqui uma tripla ligação, um álcool, que reage do mesmo jeito que os fenóis para produzir produtos. Se você misturar esse composto na proporção 1 para 1 com fosgênio, mesma história. Esse oxigênio se acopla ao carbono da carbonila e expulsa o átomo de cloro, produzindo uma molécula de HCl e uma nova ligação oxigênio-carbono. Num segundo momento, se eu de novo obedecer a proporção 1 para 1, misturar esse intermediário com amônia, o par de elétrons livres da amônia vai atacar esse carbono, dupla se rompe, quando ela voltar expulsa o cloro, que remove um dos hidrogênios da amônia para formar esse composto aqui, o etinamato. Etinamato já é um medicamento. Já é um medicamento utilizado como sedativo no tratamento de insônia. Existem outros métodos para preparar, por exemplo, amidas. Então agora a gente pode começar a aprofundar um pouco mais nesse conceito, já que você está se familiarizando com o conceito de substituição nucleofílica em carbono de carbonila. Um outro método para preparar amidas, que é um método ruim, é esse daqui, ó. Simplesmente misturar ácido carboxílico com amina não vai produzir uma amida. Por que não vai? Pessoal,
Você pode pensar assim, carga negativa, ele vai atacar aqui esse carbono, quebrar a dupla, quando a dupla voltar a ser formada, expulso em OH-. Não, OH- não é um bom grupo abandonador. Então, ácido carboxílico assim, nesse formato, para ele reagir por uma substituição, nós vamos precisar de alguns outros detalhes que nós ainda vamos discutir na próxima aula. Isso daqui é um péssimo grupo abandonador, e isso daqui acaba atuando como uma base. Quando você mistura uma amina diretamente com ácido carboxílico, se isso não for um cloreto de acila, a amina retira esse hidrogênio daqui para formar um sal de amônio. O nitrogênio adquire uma carga positiva porque se conecta ao hidrogênio que veio do ácido carboxílico, ao mesmo tempo que se forma um carboxilato. Isso dá origem a um sal de amônio, que se cristaliza, e a gente vai ver depois como formar isso em laboratório quando a gente começar a estudar o tópico aminas. Até dá para sintetizar uma amida a partir disso se você pegar esse sal e submeter a um aquecimento muito severo. Esse aquecimento severo acaba expulsando a molécula de água aqui e acoplando o nitrogênio no carbono da carbonila. Mas esse é um método péssimo, porque esse aquecimento muito alto acaba muitas vezes degradando o seu composto. Às vezes a temperatura necessária para formar isso é a temperatura maior do que a temperatura necessária para degradar completamente o seu composto. Ou seja, eu não consigo então sintetizar amidas no laboratório, ou pelo menos eu não consigo sintetizar a maioria das amidas que tem interesse comercial através desse método que você está vendo aqui. Isso daqui não é um método prático para sintetizar amida. Um método melhor é converter isso daqui num cloreto de acila, então misturar a amina para se obter a amida, porque as condições necessárias são muito mais brandas. Qualquer aquecimento que seja necessário não é o aquecimento que você precisa fazer não é o aquecimento da ordem que você precisa fazer aqui para fazer um sal de amônio se converter em uma amida. Outro método bastante útil para produzir amidas e ésteres é utilizando os anidridos. Então você pode produzir amida, você pode produzir ésteres no laboratório a partir de cloretos de acila, que nem você viu. Mas você não está limitado a utilizar cloretos de acila para fabricar amidas e ésteres. Eles também podem ser feitos a partir de anidridos. Nós vimos lá como que se sintetiza anidrido no laboratório. É possível de se fazer isso também a partir de ácido carboxílico. Quando você mistura um anidrido com um nucleófilo que tem um par de elétrons livre, por exemplo, um álcool, um fenol ou uma amina, o que acontece é que aqui é carga positiva. Aqui é carga positiva e aqui também. Um nucleófilo pode utilizar o par de elétrons para se acoplar a esse carbono, ao mesmo tempo que a dupla se rompe e vai para o oxigênio. Quando ela volta, ela acaba quebrando essa ligação oxigênio-carbono, formando esse grupo abandonador. Esse par de elétrons que você está vendo é o par de elétrons que mantinha ele ligado ao carbono da carbonila de cima. Isso vai embora e o nucleófilo continua conectado no carbono da carbonila de cima. Se isso daqui foi um álcool ou um fenol, isso dá origem a um éster. Se isso foi uma amina, isso dá origem a uma amida. E o carboxilato vai embora porque ele também é um bom grupo abandonador. Esse cara pode se estabilizar por ressonância. Então, ao contrário de um grupo OH, um carboxilato vai embora sem maiores problemas. Então, dá para sintetizar amidas e ésteres no laboratório usando o mesmo raciocínio. Só que ao invés do grupo abandonador aqui ser um átomo de cloro, é um íon carboxilato, que é um grupo abandonador ok, vamos dizer assim. Ele consegue ir embora e se estabilizar por ressonância, principalmente se por algum motivo ele estiver aqui protonado com um átomo de hidrogênio conectado. Vamos ver um exemplo então de laboratório que funciona muito bem. Anidrido acético é um líquido incolor que tem um aroma muito forte de vinagre, que no laboratório serve para fazer reações que a gente chama de reações de acetilação. Eu consigo fazer esse reagente reagir com aminas, com álcool, com fenol, para acetilar esses reagentes. Olha um exemplo aqui, anidrido acético em contato com etanamina. Aqui é um nitrogênio, 2 hidrogênios e um grupo etil, uma amina primária. Produz uma amida, nesse caso aqui a N-etiletanamida, e o ácido acético como subproduto. Está vendo que esse nitrogênio deu um jeito de se acoplar a esse carbono aqui, ó. Ao mesmo tempo que esse oxigênio desacoplou desse carbono, levando um átomo de hidrogênio embora. Qual que é o mecanismo dessa reação? Essas reações costumam ter um rendimento muito bom
no laboratório. Elas funcionam muito bem. Então a amina, carga negativa, carga positiva. Tanto aqui quanto aqui. Então tanto faz qual dos dois carbonos vai ser atacado. O importante é que a carga negativa vai atrair a carga positiva. Quando eles chegarem próximo, o nitrogênio vai se unir ao carbono, formando uma ligação forte de dois átomos do segundo período. Como o nitrogênio ainda está ligado aos dois hidrogênios, ele adquire uma carga formal positiva. Mas esse oxigênio aqui não é o melhor átomo para acomodar a carga negativa nesse sistema. O que pode acontecer é que esse par de elétrons já pode descer e quebrar essa ligação carbono-oxigênio para formar um carboxilato. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade que ajuda esse grupo abandonador a sair ainda mais fácil é o seguinte. Pode ser que antes mesmo desse grupo abandonador sair, está vendo que esse oxigênio tem pares de elétrons livres? Ele pode capturar um dos hidrogênios que a amina trouxe, quebrando essa ligação nitrogênio-hidrogênio, e o par de elétrons vai na direção do nitrogênio, deixando ele neutro. Agora o nitrogênio volta a fazer 3 ligações e tem um par de elétrons livre. O oxigênio usou um dos seus pares de elétrons livres para formar a ligação oxigênio-hidrogênio e agora adquiriu uma carga positiva. Isso é o que a gente chama de uma transferência de próton. Nós vamos descobrir na próxima aula que isso daqui normalmente ocorre com auxílio de uma base de Lewis. Por exemplo, uma molécula que tem um par de elétrons livres, uma molécula de amina. Ela remove esse hidrogênio daqui e transfere esse hidrogênio para cá. Você pode representar assim, mas na próxima aula nós vamos discutir alguns detalhes sobre esse processo aqui. Quando isso daqui ocorre, pessoal, essa ligação agora está mais fraca ainda, mais fácil ainda de se romper. Agora, se esse par de elétrons descer e voltar a formar uma dupla carbono-oxigênio, o nitrogênio permanece conectado, já que ele está neutro, e o oxigênio com carga positiva se desconecta, desfaz a carga positiva, dando origem a uma molécula neutra, um ácido carboxílico e uma amida. Então é por isso que essa reação ocorre com um rendimento tão bom. Normalmente no laboratório não existe grande dificuldade de se sintetizar amidas a partir de anidridos e aminas primárias ou secundárias no máximo. Outro tipo de classe de grupo funcional que pode ser formado também com essa mesma reação são os ésteres. Ésteres são sintetizados a partir de fenóis ou álcoois. Por exemplo, esse composto aqui, o ácido salicílico. O ácido salicílico, que é extraído de uma árvore, o salgueiro, que está na casca do salgueiro, ele tem propriedades analgésicas. Só que, ao mesmo tempo que o ácido salicílico tem propriedades analgésicas, ele também causa muito mal às paredes do estômago. Ele pode, inclusive, induzir a formação de úlcera, a formação de problemas mais sérios se você utiliza o ácido salicílico nessa forma, desse jeito aqui que ele está. Só que no passado, os químicos descobriram que transformar esse grupo OH, esse fenol, num grupo éster, ou seja, colocar esse grupo acetil que você está vendo aqui, faz o ácido salicílico se virar no ácido acetil salicílico, uma molécula que mantém as propriedades benéficas, as propriedades analgésicas, e você remove a propriedade ruim que essa molécula inicial tinha, por uma síntese que envolve o raciocínio que nós acabamos de ver. Essa síntese coloca um grupo acetil nessa posição, um éster aqui, esse é o grupo chamado de grupo acetil, que dá origem ao nome ácido acetil salicílico, ao mesmo tempo que produz um subproduto, que é o ácido acético. Qual que é o mecanismo dessa reação? Repara, pessoal, num outro detalhe. Está vendo que aqui também tem um ácido carboxílico com pares de elétrons livres? Só que o ácido carboxílico termina exatamente igual ele começou, mas o grupo OH do fenol reagiu. Por que isso acaba acontecendo? Embora que eu também tenha pares de elétrons livres, eles pudessem reagir com o anidrido para colocar algum grupamento aqui, isso acaba não acontecendo porque aqui eu tenho pares de elétrons mais disponíveis. Esses pares de elétrons aqui estão ocupados fazendo ressonância na carboxila. Eles são menos nucleofílicos, então eles atacam centros positivos com mais dificuldade. Aqui esses pares de elétrons, eles estão mais disponíveis para reagir. Embora eles estejam em ressonância com o anel aromático, a ressonância com o anel aromático
não gera contribuinte de ressonância tão bom. Eu coloco carga negativa em átomos de carbono. Então, embora essa ressonância exista, ela é menos eficiente do que a ressonância que está acontecendo aqui na carboxila. É por isso que o grupo OH acaba atacando os centros positivos mais fácil, como, por exemplo, o centro positivo numa molécula de anidrido. O grupo OH do fenol, então, usa um dos pares de elétrons para se acoplar a uma das carbonilas do anidrido, formando essa ligação oxigênio-carbono. Esse carbono está ligado ao grupo metil e ao oxigênio, ao grupo metil e o oxigênio. A dupla se rompeu e foi na direção do átomo de oxigênio. Esse par de elétrons já poderia voltar e expulsar esse grupamento sem problema, já que ele sai na forma de carboxilato que se estabiliza por ressonância. Mas pode ser que uma base de Lewis que esteja aí no sistema, qualquer substância com pares de elétrons livres, faça uma transferência de próton, remova esse hidrogênio daqui e coloque esse hidrogênio daqui, tornando esse grupo abandonador ainda melhor. Uma base pode tirar esse hidrogênio daqui, essa ligação se quebra e vai na direção do oxigênio, formando agora aqui um oxigênio neutro, ao mesmo tempo que essa base se converte num ácido conjugado. Se esse ácido conjugado sair daqui e vir nessa direção e orientar aqui esse par de elétrons na direção desse hidrogênio, esse oxigênio pode se conectar a esse hidrogênio, formando aqui agora um oxigênio com carga positiva. Agora, se esse par de elétrons voltar a formar uma dupla ligação, ele expulsa essa unidade na forma de uma molécula de ácido acético neutro, ao mesmo tempo que restabelece a dupla ligação carbono-oxigênio e mantém a ligação com esse grupo CH3 que você está vendo aqui. Então, eu troco um grupo OH por um grupo éster, por um grupo acetil, formando o ácido acetil salicílico, que é o princípio aí ativo do medicamento da aspirina, um dos medicamentos mais famosos do mundo. Essa síntese aqui é, na verdade, uma das sínteses que gerou uma receita, um rendimento em termos de dinheiro muito alto. Anualmente, toneladas e toneladas desses medicamentos são produzidas e colocados numa quantidade de medicamentos muito grande. E a reação é exatamente a reação aí que você está conhecendo, a reação utilizando anidridos. Agora, então, você vai terminar de ler o capítulo, a aula 8 da apostila de GQI 109 e fazer os demais exercícios, o exercício 16 até o exercício 19, e o material complementar é o Solomons, que está disponível no site da biblioteca.